Bondoso Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos, Amém. a fim de estudarmos a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Amém. Ajuda-nos para que possamos ser usados por Ti Amém. e compreendermos o objetivo desta lição. Amém. Que o Espírito Santo nos capacite a termos luz, Amém. sabedoria e, sobretudo, compreensão da mesma e poder para Amém. que possamos vivenciá-la em nossa vida. Amém. São bênçãos que te rogamos e as agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém. Olá, boa noite, amigos. Estou aqui na casa do irmão Luiz, membro da igreja da Central de Arthur Nogueira. É uma grande honra poder estar aqui na casa do irmão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição número 5, a capacitação do Espírito Santo. E terei a honra hoje de compartilhar esses momentos com o irmão Luiz. Irmão Luiz, gostaria de perguntar para o senhor sobre o nosso verso áureo da lição. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estava reunido. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Queria perguntar desse verso, senhor Luiz, o que o senhor acha sobre o fato de que os discípulos oraram e o local deles, e o local onde estava tremeu e com uma certa intrepidez eles falaram a respeito da palavra do Senhor? Bom, então na realidade a gente deveria então unir nessa parte da lição com a parte de domingo, porque Jesus havia prometido para os discípulos que eles receberiam o poder do alto, ou seja, o poder do Espírito Santo. Imagine você, se fosse você, um dos discípulos, e agora eram apenas 11. Judas havia se suicidado. Jesus falou assim que eles haveriam ir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né, que menciona quando Jesus ascende aos céus e tal, dá a comissão para eles de pregarem, dizendo que eles deveriam começar por Jerusalém. Primeiro, Jerusalém era inimigo, tanto é que tinham matado Jesus. Entendo. Segundo, 11 homens pobres, Jesus falou assim que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria, tal, até os confins da terra. Você acreditaria que se ele falasse assim, você vai pregar até nos confins do mundo? Não acreditaria. Não dá. Humanamente falando, era impossível. E veja bem, quais eram os meios de transportes que eles tinham naquela época? Aviões? Não. Carros? Mula. Bicicletas? Eles tinham bicicleta? Pelo menos bicicleta? Não tinha. Nem tinham coisa nenhuma. O que eles tinham eram burros, camelos, navios. Um navio para fazer uma viagem, você sabe que demorava 2, 3 meses, dependendo do lugar para onde eles fossem. Verdade. Então, seria impossível. Eu fico pensando também, irmão Luiz, sobre essa ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Essa ordem deve ter, não sei, parecido uma coisa que impossível. Ide por todo o mundo e então, pregai o Evangelho. É bem isso que o senhor estava falando. Então, exatamente. Como cumprir essa missão, né? Então, e aí vamos comentar agora então o que você perguntou com relação ao verso áureo, né? Vamos. Diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra. Veja bem, a gente tem que entender também que eles oraram, mas quantos dias eles ficaram reunidos no cenáculo, orando, tirando todas as diferenças que eles tinham, se colocando sob a submissão do poder do Espírito Santo, clamando para que os céus dos céus viesse aquele poder prometido por Jesus. 10 dias. O senhor falou muito bem agora, tirando as diferenças. Eu lembro muito bem que em alguns momentos anteriores da Bíblia, em alguns relatos, a gente viu uma disputa entre os discípulos. Claro, havia isso aí. E então, vejam bem, em 10 dias eles oraram, tiraram todas as diferenças que eles tinham. É curioso, não vamos comentar hoje, mas é interessante quando fala a respeito do número 10 na Bíblia. Só para a gente pensar um pouco, nós temos 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés. Sim. Isso envolve alguma coisa para a gente, certo? Os mandamentos são em número de 10 também. Sim. Então, não vamos falar sobre isso daí. Vamos falar sobre, senão a gente vai falar sobre outras coisas. Ok. Então, veja bem,
e nesses 10 dias eles tiraram, o Espírito Santo estava pronto para capacitá-los. Tanto é que quando eles oraram, o poder que o Espírito Santo, do poder do Espírito Santo se manifestando foi tal que o lugar tremeu. E não é essa a única vez, outras vezes também o Espírito Santo, quando eles oraram, o lugar treme, né? Mexe, ou no caso, o Espírito Santo quebra cadeias. E posso fazer uma pergunta também, Pode. irmão? Que o senhor possa esclarecer para a gente essa pergunta. Algumas pessoas acham que o Espírito seria uma força que vem de Deus. Como que a gente poderia crer corretamente nisso? Bom, na realidade, né, inclusive existe no meio, mesmo adventista, eu recebi uma mensagem essa semana que fala, citando o espírito de profecia, lamentavelmente mal interpretado, que diz que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Entendeu? Entendo. Ora bolas, o Espírito Santo não pode ser o próprio Jesus, porque eu vou somente desmistificar Claro. isso aí usando um texto. No batismo de Jesus, então, veja bem, Jesus estava ali, e o Espírito Santo que está em forma de desce sobre ele em forma de uma pomba. Inclusive o Evangelho de Lucas acho que cita essa parte da pomba, né? Então veja bem, então como é que pode ser? Então Jesus estava ali e ao mesmo tempo não estava ali porque ele era uma pomba. Alguém tem que ter uma explicação muito boa para isso. Eu não consigo encontrar uma explicação de que, a despeito de Jesus ser divino, ele é um ser divino, mas não se divide em dois, certo? Ele tem duas naturezas, certo? Tem uma natureza física e espiritual. Mas agora, se dividir em dois, quer dizer, então daqui a pouco eu sou obrigado a crer que na realidade Jesus não morreu, foi uma outra pessoa que morreu na cruz e Jesus simplesmente se ocultou, certo? Então não cola isso aí. Verdade. Certo? Eu poderia acreditar então, irmão Luiz, que a Santa Trindade seriam Deus Pai, Filho e Espírito Santo unidos em um propósito? Sim, com certeza. E cada um deles com sua função, né? Principalmente no plano da salvação e redenção da raça humana. Entendi. Porque um vai ser juiz, né? O outro atua para que nós nos convençamos do pecado, da justiça e do juízo. Foi enviado por Jesus, como ele próprio diz lá em João, no capítulo 15, e o próprio Jesus que se entregou por nós, que é o nosso Salvador e Mediador, hoje no Santuário Celestial. Entendi. E esse é um ponto muito bom de ficar claro, que o senhor esclareceu muito bem agora para nós, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender a atuação do Espírito Santo com relação a esse ponto também, né? Infelizmente, dado algumas denominações, né, eu diria, uma que eu conheço bem, não vou mencionar o nome, mas ela crê que o Espírito Santo é um poder ativo de Deus, né? Então é uma coisa, eles têm que arrumar uma boa explicação para esse caso. E fundamentado nas Escrituras. Lógico. Aqui na parte de domingo, né? Jesus e a promessa do Espírito Santo. É interessante como, levando em conta esse assunto que a gente entrou agora sobre a Santa Trindade, Jesus ele nos prometeu o Espírito Santo, né? Um consolador. E aqui parece que na nossa lição de domingo até citam a palavra do grego, né? Paracletos. Paracletos. E o que seria isso, irmão Luiz? Paracletos é aquele que está ao lado de. Ao lado de. Aquele que se coloca do nosso lado. Então, o Espírito Santo seria enviado para essa função, para estar conosco, para nos fortalecer quando testemunhamos ou para nos ajudar nas nossas decisões. Entendi. E quando Jesus ele envia o Espírito Santo, ele tá na forma corpórea, né? Ele está em carne, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. Eu estou certo, né? Está, claro. Aí Jesus ele tem que ir embora, né? Quando o senhor citou logo no início, ele ascende ao céu. Quem que ele nos deixa? Paracletos, né? Ele envia o Paracletos quando depois de ser assunto aos céus, ter sido aprovado o seu sacrifício por nós, pelo Pai. Então aí ele pede que o Espírito seja enviado. Segunda-feira, uma igreja capacitada. Bom, eu diria que essa parte, na minha opinião, veja bem, a minha opinião, é o coração da lição dessa semana. Entendo. Por que a igreja capacitada? Nós vimos, veja bem, nós vimos que Jesus, já mencionamos que Jesus disse que eles seriam testemunhas dele até os confins da terra. Uma coisa que você concordou, e a gente tem que concordar que era impossível humanamente falando, Concordo. naqueles tempos.
Uhum. E hoje, veja bem, com todos os recursos que nós temos, Ainda temos limitações, né? temos, lamentavelmente, veja bem. Então, agora imagine só, diz que eram cerca de 120 os que estavam, assim, reunidos no cenáculo, quando eles oraram e foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, tal, tal. Veja bem você conhece alguma igreja no mundo, não estou, seja cristã, seja qualquer tipo de denominação religiosa, não estou falando somente de igreja adventista, estou falando de igreja, qualquer igreja. Você viu alguma vez uma igreja com 120 membros, num discurso de uma pessoa, né, converter 3.000 pessoas? Não, nunca vi. Nunca vi. E eu acho que vai ser difícil da gente ver, a menos que o Espírito Santo seja derramado de uma maneira tão poderosa como naqueles dias, né, para que isso aconteça novamente. E esse é um ponto que o senhor citou muito interessante. Nunca, eu acho que todos que estiverem assistindo, ouvindo a gente, ninguém pode dizer que Não. em uma igreja, em um sermão, 3.000 pessoas convertidas, a não ser no relato bíblico, porque o Espírito Santo atua ali poderosamente. Isso mesmo. Agora, e veja bem, a igreja daqueles dias era uma igreja que tem algumas características que nós desconhecemos, lamentavelmente, nos dias de hoje. Era uma igreja que era unida para orar, era unida para comer, no partir do pão eles estavam reunidos. E o partir do pão tem um significado muito profundo quando a gente analisa a Bíblia de uma maneira mais assim profunda. Porque para nós comer, né, é simplesmente um ato de matar a fome. Uhum. E, por exemplo, eu convido você para comer na minha casa, ou você me convida para ir na sua casa comer, vou lá para simplesmente satisfazer minhas necessidades alimentares. Na maioria dos casos é isso daí. Para eles, a comida tem algo muito mais profundo, porque comer significa comunhão, entendeu? Tem algo a ver, assim, tanto é que a última coisa que Jesus faz, antes de ser pego no outro, é a ceia, entendeu? Fantástico esse exemplo. E outro exemplo, no livro do Apocalipse mesmo, na última igreja, a carta da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que corresponde aos nossos tempos, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei cearei com ele. Eu vou comer. Isso quer dizer comunhão. Comunhão. Então, isso é mais profundo do que a gente então imagina, assim, porque nós passamos por alto muitas coisas. Acho que podemos tomar cuidado então com quem estamos comendo, né? Com certeza. Você deve saber, e todos nós, creio que sabemos isso, grandes decisões são tomadas à mesa de numa reunião em que um almoço, um jantar, uma refeição. É isso mesmo. Os grandes bom, eu trabalho em empresas, né? E eu sei que assim, após firmar um contrato, que é um contrato valoroso, assim, virtuoso para a empresa, que é bom para os dois lados, eles selam o contrato com uma refeição. É um momento que temos que estar atento, porque nós estamos um pouco mais com a guarda mais abaixada quando estamos comendo, né? Por isso que os judeus criticavam Jesus, assim, ele come com os publicanos, porque ele está entrando... Logo foi essa acusação contra Jesus, né? Por causa do quê? Por causa da comunhão, a comunhão. Comer significa comunhão. Estou com ele. Então, a palavra, a etimologia da palavra comer, no hebraico, tem que ver com comunhão. Lamentavelmente, para nós não notamos isso, porque para nós comer é comer, encher a barriga. Verdade. Mas para eles não, comer é comunhão. Fantástico esse exemplo e o exemplo também da ceia. Agora, então veja bem, lá no livro de Atos, né, que eu falei que é o coração da lição, a gente vai ver assim que os números saltam vertiginosamente. Tanto é que a lição fala que o livro de Atos dos Apóstolos devia ser chamado, e corretissimamente, de Atos do Espírito Santo. Porque, vejam bem, os números são vertiginosos, porque fala assim, olha, os números falam assim, alguns se batizaram, Atos 17, 3 e 4. Muitos, Atos 9, 42, 11, 21, 13 e 43. Muita gente, veja bem como já está aumentando, muita gente, Atos 11, 24, 19, 26. Multidão de crentes, Atos 5, 14. Numerosa multidão, Atos 17, 4. Grande multidão, Atos 14, 1. E finalmente,
multidões, Atos 8:6. Veja bem, os números de crentes que vão sendo acrescidos pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus à igreja, é vertiginoso. Agora, em 30 anos, a gente tem que entender isso aí. Desde a morte de Jesus, né, que ascendeu ao céu, no ano 34, vamos dizer, terminou o tempo da graça para os judeus lá e tal. Então, veja bem, o apóstolo Paulo morreu por volta do ano, foi crucificado, não, foi decapitado, né, por Nero por volta do ano 64, 65, não chegou a 70. Então, em 30 anos de missão, a igreja cresceu a ponto de alcançar os mais importantes centros populosos do mundo de então e neles se estabelecer. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não havia jornal, rádio, televisão, telefone, fax, gráfica, xerox ou computadores. Só navios vagarosos e inseguros que dependiam do vento, das estrelas e das boas estações para suas viagens. O mais moderno meio de transportes era puxado por cavalos. Não obstante, a igreja se estabeleceu na capital do judaísmo, Jerusalém, na capital da magia, Éfeso, na capital do prazer, Corinto, na capital do helenismo, Atenas, na capital do império, Roma. É bom que a gente se lembre o seguinte, por esse tempo, Éfeso tinha cerca de 300 mil habitantes, Corinto 500 mil, Atenas 250 mil, certo? Todo o império romano contaria 54 milhões de habitantes. 54 milhões de habitantes era o número de todos os que pertenciam ao Império Romano. Certo? A distância de Roma a Jerusalém, em linha reta, é de aproximadamente 200 quilômetros. A igreja de Atos cresceu em ambientes fortes de perseguição. Ameaças, a gente vê isso daí logo no começo, Atos 4, 17, 29, açoites, espancamentos, prisões, apedrejamento, mortes e torturas, certo? Os homens que realizaram isso, de princípio, não conheciam nada de psicologia humana, nada de teologia, de missiologia, eram homens repletos de defeitos pessoais, e é só examinarmos os evangelhos e eles falaram por si mesmos. Né? Eles não eram apenas ao povo, desculpe, eles não eram apenas, é só examinarmos os evangelhos e eles falaram não apenas ao povo como melhor, aqueles homens não falaram apenas ao povo comum, eles falaram para o comandante do regimento italiano, o governador de Chipre, senhoras de alta sociedade em Tessalônica, proprietário de uma boutique em Filipos, que a lição menciona, né, que é a conversão de Lídia, né? Sim. Filósofos epicureus, chefes da sinagoga em Corinto, governadores como Félix e Agripa, governador de Malta e o Sinédrio judaico, que era o ponto mais alto, o cume, né, a culminância dos poderes da... Realmente, esse relato que o senhor nos traz é muito abrangente mesmo sobre uma igreja capacitada. O que é a atuação do Espírito Santo na vida desses homens. Agora, me permite uma coisa. Claro. Naquela época, infelizmente, ou felizmente eu diria, a igreja não estava assim, miscigenada, ou estava conspurcada pelo secularismo. O que é o secularismo? O secularismo é o apego aos bens materiais. Tanto é que você vê que o que um tinha era de todos. Eles vendiam o que tinham para ajudar aqueles que não tinham. Eles não tinham esse negócio que nós temos hoje, que se chama secularismo. Se eu tenho um carro... Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Isso, apego aos bens materiais. Eles não tinham com eles um negócio de mundanismo, que nós somos tão assim corrompidos, ou seja, gosto pelas coisas do mundo. Nós gostamos, por exemplo, se a igreja pode fazer o que quiser, né? E, lamentavelmente, nós só vamos para a igreja, eu digo, muitos só vão para a igreja quando tem um bom programa, um bom orador. Não importa se é o irmãozinho lá, não sei o que vai pregar, ele não vai lá para ter comunhão com Deus, ele vai lá para ter comunhão, assim, satisfação de ouvir um bom pregador, uma boa música, né, que lamentavelmente... Bom, mas vamos deixar para lá. Então, montanismo, né? Então, o gosto pelas coisas do mundo, o gosto pelos prazeres do mundo. Se convidarmos a gente, se tiver um programa num determinado lugar e a gente compara, de lá é melhor, vou para lá. Terceiro, não havia com eles conformismo, certo? O que é o conformismo? É uma mudança de comportamento ou de atitudes
por efeito da pressão que o grupo, que o meio ambiente faz na gente. Ou seja, eu me conformo, quer dizer, se eles falam que é assim, eu posso começar a rejeitar, mas no fim eu acabo cedendo e vai mesmo, eu vou me conformo com as coisas do mundo, certo? E por final, o nominalismo, ou seja, é uma declaração formal de fé, ou seja, você, qual é a sua religião? Eu sou adventista. Oh, você é adventista? Puxa vida, eu estou louco para saber a profecia das 2003. Rapaz, Não sabe, nominalismo, ele só é de nome. Só de nome. Tá aí. Eles conheciam a Bíblia. A Bíblia, pode ver que a gente vai ver isso aí, talvez, né? Dentro da lição, que o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, induzia que eles falassem aquilo que as Escrituras estavam falando a respeito de história, de geografia, de tudo, das profecias. Eles falavam de boca aberta. Quem quer dizer? Fantástico. E também nós temos também, o senhor foi muito abrangente nesse relato, temos a terça que fala sobre, não sei se poderíamos pular para a quarta, porque a gente praticamente falou um pouco do testemunhar. O que o senhor acha? Bom, quando a gente fala sobre o testemunho, bom, a gente tem que lembrar, veja bem, na lição, na pergunta de número 3, o Espírito Santo fala poderosamente por meio de Estevão, relembrando a história de Israel. Né? O diácono Estevão, evangelista. Isso. Conduziu Filipe, né, para que falasse ao eunuco, está relacionado com isso. O Espírito Santo e o testemunho. O Espírito Santo vai e fala para Filipe, Filipe vai e fala para o eunuco. E o eunuco, ele estudava o livro de Isaías, Isaías, né? profecias. E não entendia, parece não, que... é isso mesmo. Não é isso? E o Espírito Santo leva Filipe e Filipe pergunta, você entende isso aí que você está lendo? É isso aí. Depois o Espírito Santo fala para Pedro, né? Vai lá, tem um sujeito lá te chamando tal, na casa de Cornélio. Pedro começa a falar, o Espírito Santo desce sobre os gentios. E isso é muito interessante, isso que o senhor citou, porque havia um preconceito dos judeus de que não poderiam chegar a outras nacionalidades, outras ao grego, ao africano, que seriam os gentios, né? Sim. Não poderia se chegar a eles para levar o evangelho. E aí, na visão aí do Espírito Santo para com Pedro, ele quebra esse preconceito. Claro. Para Deus todos nós somos iguais. Ele não faz distinção. Isso é um ponto muito importante. Certo. Depois, além de fazer isso aí, né, além de fazer o Espírito Santo descer sobre os gentios, né, existe uma coisa que é fantástica, que é quando houve um problema que a igreja quase sofre uma cisão por causa da circuncisão, certo? Sim, então, me lembro. Teve Paulo, até houve um concílio, Antioquia, né? Um concílio, e então lá eles debateram, conversaram, né, melhor. O Espírito Santo orienta o que deve ser feito com relação aos gentios, com relação à circuncisão e a maneira que os crentes que se tornaram, os gentios que se tornassem crentes deveriam viver. Então isso daí foi um ponto alto na minha maneira de ver. O Espírito Santo, a gente vê que o poder dele para o testemunho, para assim, a resolução dos problemas oriundos de algumas divergências é simplesmente fantástico. Sem dúvida. Desde que, veja bem, haja humildade. Isso a gente não queira impor a minha ideia, porque a minha ideia é essa, então tem que ser assim, não. Eu vejo muitas vezes, às vezes, algumas pessoas por aí dizendo que, dando ordens a Deus, né? Dizendo, não, eu determino que vai ser assim, assado. Não é o Espírito do Senhor quem capacita, que distribui os dons a quem Ele quer distribuir. Então é da parte de Deus, você vê se é da vontade de Deus, né? Com certeza. Lamentavelmente existe esse problema, mas vamos deixar para lá, tá certo. Quarta-feira, o Espírito Santo e a palavra e o testemunho. É o que eu falei há pouco. Ah, né? sim. O Espírito Santo inspirou, tanto é que a Bíblia diz mesmo que homens santos Falaram falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sim. Então o Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras. De ponta a Homens santos de Deus escreveram, né, aquilo que Deus desejava que... Divino Humano esse livro é. E aí, então o que acontece? O mesmo Espírito que inspirou, pegou homens que se dispuseram a ser capacitados por Ele, pelo Espírito Santo, para falar daquilo que a Bíblia diz, outorgou-lhes de sabedoria, Sim. poder e coragem. Porque, veja bem, vamos ser bem honestos conosco mesmo, e eu acho que aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, vão pensar um pouco.
Imagine você com uma, vamos assim, bom, naquela época eram pedras, Sim. mas hoje você com alguém com uma arma na sua cabeça e fala assim, o que você diz a respeito da Bíblia? Você crê nisso ou você, entende? A nossa tendência é falar, não, eu não creio e tal. É uma tendência, sim. Certo. E Estevão foi muito corajoso. Não, ele simplesmente ele se esqueceu do que ele estava fazendo, digamos assim. A visão dele não estava nas pedras daqueles que o apedrejariam. A visão dele estava nos céus. Tanto é que ele diz assim, vejo o Filho de Deus sentado. Quando ele fala isso, então, a turma fica furiosa e mata o apedrejado. Eu imagino que naquele momento, como está no relato bíblico, o Espírito de Deus impressionou Estevão, que Estevão orou por aquela turma ali. E quem estava naquela turma que a gente conhece bem? Paulo, que se converteu. Que ajudou a segurar o casaco de todo mundo que tacou a pedra. Mas, sobretudo, a gente deve se lembrar disso, que o Espírito Santo, e a gente tem que se lembrar disso. Por nós mesmos, nós somos fracoides, somos assim, pusilâmines, somos assim, covardes, certo? Mas uma vez que nós permitirmos que o Espírito Santo nos revista de poder, não há nada nesse mundo que nos faça assim temerosos. Não, eu não posso. Não, a gente vai fazer porque a gente tem consciência de que nossa vida, nossa pátria não está nessa terra. Nossa pátria está em outro lugar e um dia ela vai ser aqui. Depois de 1000 anos da volta de Jesus. Mas por enquanto, nossa pátria vai ser nos céus. E o senhor citou aí um tema importante, poder. A gente entra na quinta-feira, onde fala o poder transformador do Espírito Santo. É curioso a palavra poder, né? A gente não falou nem um pouco, falou só algumas palavras. A palavra poder, em grego, é dunamis. Dunamis. E a palavra dunamis dá origem para nós à palavra dínamo. Você que trabalha com coisas elétricas sabe o que é um dínamo. Muito melhor do que eu. Dínamo é alguma coisa que gera energia elétrica. Pois bem, então, o poder do Espírito Santo é esse poder. Ele não está em nós, está nele. É ele que nos reveste de poder para testemunharmos. É ele que nos reveste de poder e de capacidade para falarmos daquilo que alguém deve falar, deve ouvir melhor. Será que eu poderia dizer então, irmão Luiz, que se eu faço alguma coisa é movido pelo poder do Espírito Santo, se eu aceito ele, logicamente, e que se alguém se converte, também é pelo poder do Espírito Santo? Esse é um ponto que a gente deve salientar. Primeiro, a Bíblia em lugar algum, diz que nós devemos converter pessoas. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. É uma obra sobrenatural. É um atributo divino. A nossa obrigação é falarmos. Isso sim. Nós temos, tanto é que em nenhuma parte também você não vai ver o Espírito Santo indo lá e falar assim, ó, para você tem que se... Não, ele não vai fazer isso. Ele leva pessoas para que falem a respeito, testemunhem para que essas pessoas, as outras, né, o objeto, se convertam. Mas a conversão é obra do Espírito Santo e não do homem. Fantástico isso. Como poderíamos dizer também da conversão de Lídia ali, né? Seria uma obra do Espírito Santo na vida dela. Exato. Bom, quando você falou da obra de Lídia, né? Não somente isso. Em Atenas, veja bem, Atenas era a capital assim, da ciência, da tecnologia, do conhecimento e tal, né? Já mencionamos, né? Mas Atenas, Dionísio, que era membro do Areópago, né? Areópago, ele e a esposa dele, por nome Dâmaris, se converteram. Irmão Luiz, deixa eu lhe perguntar. Sabe que quando Estevão foi apedrejado, ele orou por aquelas pessoas, inclusive por Paulo, que ali estava, né? Com certeza. E Jesus aparece para Paulo na estrada de Damasco. Eu poderia dizer que quando Paulo esteve lá para dentro da cidade, em oração, foi ali uma obra do Espírito Santo na vida dele? Eu acredito que sim. Sem dúvida, então? É lógico. Porque não é dito, Jesus não diz assim, que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Então veja bem, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, a consciência dele não estava em paz
mesmo ele sendo, como você diz, segurando lá as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, ele não está, mesmo depois, se bem que é o tal negócio, ele não se sentiu confortável, mesmo depois ele pegando cartas, indo para Damasco para fazer o que ele queria fazer, né? Que é quando ele teve um encontro com Jesus. Parece que assim, nós muitas vezes somos influenciados pelo Espírito Santo, cedemos, ouvimos a voz, mas parece que a gente recai a uma retrograda, né? A gente não leva... Reluta contra esse poder. Então, a mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. E a gente vê que, mesmo lá, a despeito de qualquer coisa, a mente dele estava perturbada por causa daquilo que ele tinha visto. Tal. E aí, então, quando Jesus aparece para ele, bom, aí, então, vamos dizer assim, foi como se ele ficou cego. O Espírito Santo estava trabalhando na mente dele, Sim, na consciência. Com certeza. E aí, então, é quando ele realmente se converte. Fantástico. Eu gostaria de perguntar para o senhor, como que o senhor vê a parte de sexta-feira, para fazer uma introdução aqui para finalizar para nós? Bom, a parte de sexta-feira diz assim que o Espírito Santo coopera com o Pai e o Filho no processo de redenção. Em todas as nossas atividades de testemunho, unimos-nos a Ele em sua obra de salvar pessoas. Ele convence corações e abre portas de oportunidade. Por meio de sua palavra, ilumina mentes e revela a verdade. Ele rompe os laços do preconceito que nos escravizam, vence ideias culturais que obscurecem nossa visão da verdade e nos livra das cadeias dos maus hábitos. Ou seja, vamos dizer assim, todo o trabalho que nós fazemos que levem pessoas aos pés de Jesus, nós não devemos nos vangloriar. Que nem a gente fala, o fulano ganhou tantas pessoas. Bom, muito bem, não estou criticando, mas a pessoa se vangloriar disso, nós não fazemos nada mais do que nossa obrigação de levar pessoas aos pés de Jesus. E segundo, que é o seguinte, a glória, o mérito disso tudo, nossa, é do Espírito Santo, porque se fosse humanamente falando, eu vou contar um episódio. Claro. Logo que eu vim para a igreja, houve algumas confusões, porque eu achava que a coisa era desse jeito. Por causa eu achei que naquela época havia o programa, né, da Voz da Profecia, era muito mais ouvido do que hoje. Eu gravava umas fitas cassete, comprei um gravador, levava numa empresa, e na hora do almoço eu punha lá, para mim ouvir o programa, na realidade eu estava querendo evangelizar as pessoas. É óbvio que isso aí estava fazendo o seu trabalho. Mas aí o gerente da fábrica, um gerente lá que entrou lá... Acho que ele não gostou muito. Não gostou muito, me lembro até o nome do homem lá, Giacomo. Aí ele me chamou na sala dele e começou a falar para mim que não queria que eu fizesse aquilo, não sei o que. Eu falei assim, então na hora do almoço eu faço o que eu quero, veja bem. Tem 2 meses de fábrica lá. E o ambiente do homem ainda, né? Ele falou assim, não, aí eu virei para ele, você quer saber uma coisa? Eu falei para ele pegar algumas coisas que ele tinha, né, de adoração, você leva lá para fora da fábrica, e na minha cabeça, 100 metros depois para fora da fábrica, ninguém podia se meter comigo. 100 metros depois da coisa, põe lá fora que eu quebro todos esses negócios seus aí. Resumindo, o resultado, no dia seguinte fui mandado embora, entendeu? Então, por quê? É o teu negócio, muitas vezes, eu pensava que a conversão era assim, o tipo de Moisés, né? Não, eu vou ser o libertador, então vou dar um jeito de ajudar Deus e vou fazer o que tem que ser feito. Me quebrei a cara muitas vezes. Me meti em conversa onde não tinha que me meter. Me lembro que uma vez em São Paulo, eu ia cortar o cabelo, tinha um sujeito falando lá, e ele estava falando da igreja adventista, hein, que ele tinha que ir embora, porque o pastor mandou isso e aquilo. Eu falei, eu não, em vez de ficar quieto, né? Falei que nada, o pastor não manda coisa nenhuma. Aí discutindo com o homem, em plena Avenida São João, assim de gente, brigando com ele lá por causa que ele falou um negócio que não estava certo. E uma terceira vez, num supermercado, por causa da religião, lá o sujeito falando alguma coisa, meti na boca, me meti no meio, quebrou o pau com o sujeito. Vejam bem, de todas as vezes eu estava brigando, discutindo religião. Isso não é bom. E com certeza o senhor amadureceu disso. Isso faz claro. Muitos anos, né? Quantos anos o senhor tem de adventista, né? Faz uns 40 quase. Foi bem no início, né? Com certeza. Mas é um grande exemplo de que nós devemos ser tolerantes com as pessoas. Claro. E isso que aconteceu com o senhor, acho que acontece com muitas pessoas que se convertem, né? Às vezes a pessoa fica um pouco radical. Fica. E aos poucos Deus vai moldando ali aquele coração, né? Eu creio assim. Realmente eu penso assim. É bem verdade que nem ele disse, né?
eu acho que aprendi com isso aí, porque realmente eu reconheço que estou errado, estava errado. Claro. Graças a Deus, Deus modificou a minha maneira de ver. Hoje, faz muito tempo, eu vejo as coisas com mais tolerância, com mais assim, porque, Fantástico. lógico, a despeito da gente estudar, de conhecer, de gostar de estudar a Bíblia, eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu acho que a gente tem que tolerar as pessoas que não têm a mesma visão que a gente tem, ou seja lá o que for, mas eu fico feliz de saber, vamos dizer assim, de poder partilhar aquilo que eu conheço da Bíblia com os outros. Amém. Fico feliz. Bom, amigos, nós finalizamos aqui a lição. Foi um prazer enorme estar aqui na casa do irmão Luiz.